Analisando o bloco 1, a força-peso, chamada de Fp1, aponta verticalmente para baixo, conforme a definição da física, e a força de tração puxa para cima, devido ao peso do bloco 2. A força-peso do bloco 2, chamada de Fp2, também aponta verticalmente para baixo. O eixo X será considerado ao longo do plano inclinado, portanto, o eixo Y não aponta exatamente na vertical, porque o ângulo entre os semi-eixos de x e y forma um ângulo de 90 graus entre si, porque eles são perpendiculares. Então, se o eixo x fosse horizontal, a força Fp2 estaria apenas no eixo y. Porém, como há inclinação, gira-se o eixo y um ângulo θ no sentido horário, conforme a inclinação do plano. A decomposição vetorial da força Fp2 é feita observando que o vetor e suas componentes formam um triângulo retângulo. Na componente em que o ângulo está colado, usa-se o cosseno, e o seno na componente oposta ao ângulo. E note que os sentidos positivos são para a direita e para cima. Então, a componente x recebe o sinal positivo porque aponta para a direita e corresponde ao módulo da força-peso vezes o seno do ângulo θ. O seno porque a componente é oposta ao ângulo. E a componente y recebe o sinal negativo porque aponta para baixo e corresponde ao módulo da força, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, vezes o cosseno do ângulo θ. O cosseno porque a componente está colada no ângulo. O contato do bloco com o plano inclinado gera uma reação perpendicular à superfície, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, e por isso é chamada de força normal, representada por Fn2. E o bloco 2 sofre a ação do bloco 1 devido à sua força-peso, que é transmitida pela corda a partir da tração T. Aplicando a segunda lei de Newton no eixo Y, no bloco 1, o somatório das forças é igual ao produto da massa do bloco vezes a componente y da sua aceleração. As forças que possuem componente y são a de tração e a força-peso. Como elas possuem componente apenas neste eixo, pode-se usar o módulo de cada uma, sendo que na força-peso usa-se o sinal negativo porque ela aponta para baixo. E como não há movimento na horizontal, a aceleração do bloco 1 é apenas na vertical, por isso pode-se usar também o seu módulo, recebendo o sinal positivo porque o deslocamento é para cima. Então a equação torna-se o módulo da força T menos o módulo da força-peso do bloco é igual ao produto da massa pelo módulo da aceleração, sendo que a força-peso pode ser expandida para a massa do bloco vezes o módulo da aceleração gravitacional. Agora, aplicando a segunda lei de Newton no eixo X, no bloco 2, observando que a aceleração dos blocos tem o mesmo módulo, porque não ocorre deformação na corda, o somatório das forças tem as componentes x da tração e da força-peso. Isso é igual à massa do bloco
vezes a componente x da sua aceleração. A tração possui componente apenas neste eixo, então usa-se o seu módulo com um sinal negativo, porque aponta para o sentido negativo. E como a aceleração também só tem componente no eixo x, usa-se o seu módulo, expandindo a força-peso para o produto entre a massa e a aceleração gravitacional, tem-se m2, que multiplica o módulo de g, vezes o seno de θ, menos o módulo de t, é igual a massa m2, vezes o módulo da aceleração. Aplicando a segunda lei de Newton no eixo y, no bloco 2, observando que a aceleração nele é nula, porque o deslocamento ocorre apenas no eixo x, o somatório das forças tem as componentes y da força normal e da força-peso. Isso é igual a zero. A força normal possui componente apenas neste eixo, por isso usa-se o seu módulo, e a componente y da força-peso aponta para baixo, por isso recebe o sinal negativo. Tem-se o módulo de Fn2 é igual a massa m2, vezes o módulo da aceleração gravitacional, vezes o cosseno de θ. Substituindo o módulo de t da primeira equação na segunda para obter uma expressão para a aceleração, fazendo manipulações algébricas, o módulo de A é igual a m2 vezes o seno de θ menos m1, que multiplica o módulo de G dividido pela soma da massa dos dois blocos. Isolando o módulo da aceleração na primeira equação e substituindo na segunda, após manipulações algébricas, o módulo de t é igual ao produto das massas dividido pela soma das massas, e essa fração multiplicando o seno de θ mais 1 vezes o módulo de g.